tem um período de maturidade maior para formar Sim. quadro, né? Porque, como eu te disse, não sai pronto. Ele sai encaminhado, mas ele não sai pronto para atuar. Então, a formação de quadros lá é muito importante, né? A gente está muito atento. Temos iniciativas na empresa de uma espécie de uma academia, né? A Academia Versa. Nós temos lá um perfil nosso lá, que todo colaborador ele entra, que os treinamentos em que a gente precisa, né, fazer ele bem aplicado, ele está todo num ambiente virtual, então tem uma trilha de aprendizado mínima, né? E ela cresce e é revisada a cada dia, né? Porque teve aprendizado novo nos projetos, a gente tem que realimentar aí essa base de conhecimento que é disponibilizada. Mas ela está interna, né? Ela não tá externa. Sim. Ah, bacana. Vamos voltar aqui. Questão de planejamento urbano das cidades, né? Como que o REURB ele consegue impactar nisso? Bom, tem uma coisa que não é muito tangível, que eu acho, sim, sempre me deixa muito atento, né? Se você tem uma propriedade e você precisa de pegar algum empréstimo, o banco não reconhece esse imóvel sem documentação do cartório de registro como um imóvel que ele pode se apropriar dele como garantia. Então ele vai operar a sua garantia a um juros proibitivo. Ele está te convidando a não pegar o dinheiro. Ele joga os juros porque o risco é alto. A partir do momento que você tem segurança jurídica da posse, da propriedade, que isso está registrado, você entra para o banco como um ativo. Então, os seus juros ficam mais baixos. Esse mercado financeiro, né, ele está aí no mundo, né, há muitos anos. Mas o nosso entendimento e de colegas e tal é que a entrada no sistema financeiro internacional do cidadão depende da propriedade. Então você não participa desse sistema financeiro bancário, né, dando seu imóvel como garantia se ele não for documentado. Então você ter escritura, né, ter o registro imobiliário, ele já te coloca na valorização imobiliária na perspectiva de acesso a crédito. Isso é um olhar financeiro materialista, vamos dizer, né? Mas que não deixa de ser uma vantagem. Uma segunda vantagem é a questão de essas comunidades se estabelecerem de uma forma mais duradoura. Tem exemplos de estudos, por exemplo, em comunidades do Rio, em que moradores não saíam de casa, por exemplo, um casal. Só um trabalhava, porque o outro precisava ficar em casa o tempo todo. O risco da perda do imóvel. Então você regularizou, você tem essa estabilidade. Vou te dar um exemplo. A gente teve casos em que foi reformada uma garagem, porque um membro da família perdeu o emprego. Com acerto, reformou a garagem e, para complementar essa reforma e montar um salão, precisou de pegar dinheiro no banco. E estava regularizado o imóvel pela REURB. Pegou o dinheirinho que faltava, foi lá, fez sua garagem ali e tem um estabelecimento dele. Então ajudou a pessoa a empreender. Isso veio por causa da regularização fundiária, né? Outras comunidades que não tinham pavimentação, não tinham acesso, casas que precisavam de muro de arrimo, complementação de infraestrutura urbana, equipamento público, tudo isso é indicado nos projetos da REURB, né? Recuperação de áreas ambientais, se tiver. Por mais que a REURB permita, em algumas condições, regularizar imóvel dentro de APP, né? Mas a recuperação dela, né? Essa, vamos dizer, essa compensação, ela não descarta. Ela permite com os critérios, né? Então, a questão física é um outro aspecto que é fantástico, né? Em termos de inclusão a partir da complementação da infraestrutura urbana faltante. A REURB entra e fala, o que falta? Falta isso, então vamos colocar, porque isso é essencial. Então, ela garante, né? Se não houver isso, não há registro no cartório. Então, ela traz isso. E a outra dimensão é a dimensão social e humana, né? Nós estamos falando, assim, por enquanto só em dinheiro, em banco, em infraestrutura, né? Mas não, você tem a questão do pertencimento, né? A noção de estar, né? De pertencer, que é o não tangível. Que tem a ver com as pessoas, né? Tem a ver com o dia a dia, com o cotidiano, né? Com felicidade, com alegria. Nós estamos falando de um outro que está tudo junto dela, né? Então, a entrega de título, Edgar, é algo mágico, né? A equipe, a gente incentiva todo colaborador que trabalhou no processo a ir numa entrega de título, porque lá você vê a família recebendo o documento, né? E isso é muito interessante, porque são anos de luta, né? Para ter aquele estável e aquela insegurança. Como é que eu vou morrer? Como é que eu vou deixar isso pro meu filho? Ah, não, agora eu tô tranquilo, agora eu posso descansar em paz. São frases, né? Olha, uma senhora com um bebê no colo
em Imbé de Minas, recebeu o título e falou, nossa, o melhor presente que eu recebi no ano. E o bebê dela com 6 meses. Olha, o filho e a escritura, né? Tem esse simbolismo aí, porque mexe com a parte... mexe com a vaidade, né? Mexe com o pertencimento mesmo. Então, a gente tem essa questão de levar essa dignidade, né? O projeto leva essas famílias, sobretudo da REURB-S, né? A gente leva essa dignidade para eles, né? Recentemente, a experiência nossa mais fantástica está sendo no Portelinha, aqui em Caratinga, que iniciou o processo. Lá é uma comunidade que viu o conjunto habitacional sendo construído à sua frente, com rua, pavimento, guia de meio-fio, área para escola, para creche, prédios, e eles do outro lado sem nenhuma infraestrutura urbana, é zero. Então a REURB está chegando e está levando tudo isso para lá, né? De alguma forma ali nós vamos avançar aí com esse projeto. Então a REURB é um pouco disso, né? Ele é um foco de atuação que permite que a gente consiga atuar numa inversão social de valores, né? É você investir na periferia primeiro. Então ela traz tudo isso com ela e mais um pouco. Bacana, cara. E falando nesses projetos de REURB, quando os municípios vão implantar isso, qual que são os maiores desafios que eles têm? Bom, eu acho que a dificuldade de integrar internamente, essa para mim é o principal gargalo, né? O município consegue fazer topografia, ele consegue fazer cadastro social, ele consegue movimentar um processo jurídico, ele consegue fazer isso, ele faz isso todo dia. Agora, fazer isso integrado é muito mais difícil. Então, hoje, a primeira coisa que esbarra é que você vai numa estrutura administrativa, que é uma lei que define quais são as secretarias, as diretorias, as gerências, enfim, ele cria os cargos, né? Você não tem na estrutura administrativa hoje das prefeituras, não é só Caratinga, né? É aqui também, mas você não tem lá um departamento de regularização fundiária, você não tem uma secretaria de regularização fundiária. Aqui tem uma comissão, né? Pingo d'Água, lá tem uma secretaria de habitação e regularização fundiária. Mas é ponto fora da curva, né? É para comprovar que a regra é não ter estrutura administrativa, né? Porque a exceção vem para comprovar a regra, né? Então, o primeiro, não tem estrutura administrativa. Se não tem estrutura administrativa, não tem técnicos, não tem gestão, não tem aparelhamento, computadores, softwares, TV, tablets, celular para fotografar, veículo disponível, papel para imprimir, tinta, impressora. Não tem, né, o aparelhamento e não tem regulamentação. O município não tem regulamentação, não tem um decreto que diz como que você pede o seu cadastro. Então é preciso regular, é preciso estruturar administrativamente e é preciso aparelhar, né? Aparelhar com pessoas, né, e equipamentos. Então os municípios eles não estão, né, o desafio inicial é ele entender que é necessário, entender que é legalmente possível, entender que há recursos em outros entes federados, a exemplo do Minas REURB no governo de Minas, a exemplo do que a Secretaria Nacional de Periferias Urbanas tem feito com financiamento de regularização fundiária, nem é financiamento, né? Com custeio disso, porque eles passam um recurso a fundo perdido, você não fica devendo a eles, tem uma pequena contrapartida lá. Mas e quem faz o projeto na base? Como para qualquer outro assunto, né? O saneamento também é o mesmo problema, né? Sim. Você não tem equipe, o dinheiro fica contingenciado nos níveis de governo e não vem para a ponta, que é o município onde que vai aplicar, né? Então essa ausência dessa preparo, né, dessa estruturação, ela para mim sempre foi o principal desafio, né, para o município implantar. E é possível resolver isso sem grandes engenharias, né? A gente não precisa de ter um esforço enorme para isso acontecer. Basta você pegar a sua Secretaria de Assistência Social ou a Secretaria de Planejamento Urbano e criar uma diretoria ou que seja uma gerência com 2 cargos de analista ali para você ter um mínimo 3 pessoas, né? Então, para começar, uma salinha pequena, um engenheiro, um arquiteto, um assistente social, qualquer um faz muita coisa com regularização fundiária. Perfeito, cara. Agora, só uma perspectiva para esse cenário que a gente expôs aqui agora, para os próximos anos. Você acha que vai ter uma evolução? O que você acha do futuro disso aí? Em especial da regularização? Da regularização. Olha, Caratinga tem se movimentado. É interessante, assim, que neste governo, né, o que a gente tem visto é uma preocupação em estruturar esse setor, pelo menos de recepcionar, né? A comissão mantida, atuante, embora não seja um departamento, mas você tem pessoas, né, atuando.
Você tem pessoas exclusivas da regularização fundiária e agora eles estão estruturando, recepcionando o balcão, porque nós regularizamos 500 lotes no Doutor Eduardo, cerca de 400 lotes no Sapucaia, estamos com Dom Lara, Dom Modesto, Santa Efigênia, Vale do Sol, todos eles bem adiantados para virar registro em breve. E a empresa, ela para de atender o cidadão na hora que eu termino o cadastro no campo. Mas depois do registro, o cidadão vai continuar procurando regularização e não é com a empresa. Então a prefeitura já está antecipando, né? Para montar o seu balcão de atendimento ali, para ter o guichê de atendimento, para ter pessoas lá dentro, né? Qualificadas. E a gente tem visto o movimento dela no sentido de amplificar isso. E ela está seguindo o volume que os registros de projetos estão jogando para o balcão dela, que é o pós-REUB que a gente comentou aqui, né? Então, aqui, eu tenho visto isso, eu acredito que tão logo tenha oportunidade aí, essa questão de reforma administrativa, de amplificar isso, a gente tem visto, em linhas gerais, tá? Do prefeito aos técnicos, todo mundo olhando para a regularização fundiária, acreditando agora, né? Porque demorou a acreditar, porque o início era muito difícil, né? Você trabalhar, dizer que você vai fazer uma coisa que historicamente ninguém nunca fez, Sim. né? Que isso é um problema que tem desde os anos 40 aí, e que agora a gente está entregando. Então, a nossa equipe já correu de pedrada, já tomou xingo, já ameaçaram chamar a polícia, porque você chega na casa do cidadão comum e fala: bom dia, nós somos da VersaUrb, estou trabalhando pelo prefeito, ele mandou eu vir aqui pegar com você os documentos que eu vou te dar uma escritura. É golpe, né? Então, essa reação assim imediata, né? A gente com o esforço aí e a gente muito focado, né? A partir do momento que faz entregas sociais, né? Você gera valor ali, aí tem uma inversão, porque nós estamos com clareza de que estamos rompendo um paradigma, né? Perfeito. Ô Bruno, como que eu encontro vocês nas redes sociais? É o @morarlegal, que é o nosso ambiente, nossa página, que tem um sistema informatizado, que é o Morar Legal, que nele todo o nosso conhecimento está como produto e ele é vendido, comercializado para outras empresas, né? E tem um @VersaUrb, né? O VersaUrb é onde a gente tem todas as ações da empresa, não só os trabalhos de regularização, mas todas as ações. Tem também o site www.versaurb.com.br, que a gente está sempre reproduzindo lá, né? E colocando coisas inéditas. Estamos com um projeto do newsletter para tão breve aí já começar a ser veiculado. E temos também, que é um perfil mais profissional, que é o VersaUrb lá no LinkedIn, né? Lá a gente fala mais sobre como é que funciona internamente a empresa, porque nós estamos falando ali mais focado em profissionais, né? B2B, né? É. Bacana. Vou deixar um espaço aqui, se você quiser dar algum recado pessoal ou algum agradecimento, pode ficar à vontade, tá? Não, o que eu gostaria é agradecer a participação, né? Um prazer ter te conhecido aqui. Agradecer o Thiago Alves, né, do CREA, amigo, parceiro. Nós temos conversado sobre essa participação aqui há mais tempo. Está em Belo Horizonte, né? Tá bem ocupado lá. Um abraço pro Thiago. Nos abandonou aqui, ó. Mas ele tá fazendo treinamento para voltar melhor, né? A gente sabe que é isso. E fico à disposição, né? Nosso endereço é aqui no bairro Belvedere, na rua Zé Pereira Timóteo, número 30. Estamos lá de 8 da manhã às 18. Os telefones estão nos canais de comunicação. Eu tenho agradecimento e fico à disposição da comunidade. Perfeito. E eu quero agradecer aqui, né, ao INEA pela oportunidade, né, de estar aqui, né, fazendo esse projeto, que é um projeto sensacional, tá realmente abrindo a mente de muita gente, em colaboração com o CREA, sensacional. Vou pedir para vocês começarem a seguir, né, o INEA lá no Instagram, INEA_Caratinga, segue lá que esse episódio vai estar lá fragmentado, né, em cortes, né, da primeira temporada e dessa segunda agora. Sigam lá que eu acho que vocês vão aprender muito, né, com esse Instagram, que está realmente fazendo diferença na vida desses profissionais aqui. Bruno, brigadão pela presença. Valeu mesmo, e eu espero que as pessoas tenham, né, aprendido muito aqui sobre planejamento urbano, né? Acho que a gente realmente falou muita coisa aqui muito relevante, que eu não costumo ver muito nas redes aqui, de uma forma bem simples, né? Que bom, de cara. Você tem propriedade para falar, hein, cara? Tô à disposição, né? Tô à disposição da comunidade aí. É isso aí. E pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigadão pela presença e o carinho de todos. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.